Boa noite. Vamos lá para mais uma videoaula, né? A videoaula dessa semana, sexto ano. E essa semana nós estaremos vendo sobre os pronomes e a sua classificação, tá bom? Nós já vimos desde o começo do ano sobre substantivos, sobre adjetivos, sobre verbos, né? E agora então nós estaremos vendo sobre os pronomes e a sua classificação. Ok, a primeira coisa que nós iremos ver é sobre o conceito. Um efeitinho aí para ficar bonitinho, né? E vamos lá então para a primeira parte. Conceito nada mais é do que o que é o pronome. Então vamos lá. Pronome é a classe de palavras variável. Variável quer dizer que ela muda, ela pode ir para o singular, para o plural, para o feminino ou para o masculino. Por isso que ela é variável, tá? Que substitui ou acompanha o nome. E o nome, como vocês devem lembrar, nada mais é do que o substantivo, né? Os substantivos são seres que nós damos nomes em geral. Por exemplo, aqui nesse GIF, né, que eu passei para vocês, tá vendo? Esse menininho aqui, ele é um ser, e o nome que eu dou para ele é menino ou menina. Eu não sei agora se é menino ou menina. Por exemplo, livros, também são seres aqui, e esses seres nós damos um nome, e esse nome é livro, e isso aqui, então, tudo isso daqui, portanto, é um substantivo. Agora, o pronome, o que o pronome é? O pronome ou ele vai substituir o substantivo, ele vai ficar no lugar do substantivo, ou ele irá acompanhar o substantivo, ok? Ele faz referências às pessoas do discurso, tá? O pronome, ele sempre vai ter como referencial as pessoas do discurso. Eu vou estar explicando para vocês no próximo slide quem são essas pessoas do discurso. Ok, então atenção. O que é discurso? Discurso é a mesma coisa que uma conversa, tá? Uma conversa onde temos três participantes, ou três pessoas participando. Então, deixa eu explicar mais precisamente como que seriam essas três pessoas participando. A primeira pessoa do discurso, ela é a primeira pessoa do singular e ela é a pessoa que fala, tá? Olha aqui, na conversa aqui, é como se houvesse, olha aqui esse GIF aqui da conversa. É como se eu tivesse... A primeira pessoa é aquela que fala, portanto, ela é o eu. A segunda pessoa do discurso é a pessoa com quem se fala, porque em uma conversa você está falando com alguém, não é isso? Então você fala uma coisa, portanto, você é a primeira pessoa do singular, ou é a primeira pessoa que fala, ou o eu. Você está conversando com uma outra pessoa, e essa outra pessoa com quem você está falando é a segunda pessoa do singular do discurso, portanto, o tu. E a terceira pessoa do discurso é a pessoa de quem nós estamos falando, Portanto, seria o ele ou ela. Por exemplo, nesse GIF aqui, essa moça loira aqui, ela poderia ser a primeira pessoa, a pessoa que fala. Ela está conversando com essa japonesa aqui, que seria a segunda pessoa do discurso. E as duas estão conversando sobre essa moça aqui do fundo. Elas estão falando dela, estão falando tanto que o cabelo dela tá bonito. Então, portanto, aqui eu tenho a primeira pessoa, aqui eu tenho a segunda pessoa e aqui eu tenho a terceira pessoa do discurso. Essas são as pessoas do discurso. Quando elas estão no singular, no caso elas são eu, tu, ou ele, ou ela, e se elas estiverem no plural, ou seja, mais de uma pessoa, aí no caso nós utilizaremos o nós, o vós, o eles ou elas.
Ok? Próximo slide. Agora nós vamos então ver sobre pronome adjetivo e pronome substantivo, tá? Pronome adjetivo e pronome substantivo. É a classificação, assim, digamos, a primeira classificação do pronome, ok? A animação. Ok, então vamos lá. Primeira coisa que eu vou explicar para vocês é sobre o pronome substantivo. Pronome substantivo, vocês vão ver que é aquele que substitui um substantivo. Então, o pronome substantivo é aquele que substitui, ele fica no lugar de um substantivo. Então, olha só o exemplo para ficar bem claro. João foi trabalhar. João é um ser, não é isso? E o nome que eu dou para esse ser é João. Portanto, João é um substantivo. Tudo bem? Agora, olha só, qual pronome que eu posso utilizar no lugar de João? Esse pronome que eu posso colocar no lugar de João seria ele, que é a terceira pessoa. Ele foi trabalhar. Tá vendo? Então, portanto, esse pronome ele aqui, ele é chamado de pronome substantivo, porque ele fica no lugar do substantivo. Ok, vamos para o próximo. Agora o pronome adjetivo. O adjetivo não é aquela palavra que dá uma característica, ou seja, ela vem acompanhando o substantivo. Aqui vai ser da mesma forma, olha só. Pronome adjetivo é aquele que acompanha o substantivo. Ele vai vir junto do substantivo. Olha o exemplo aqui. Maria saiu com sua filha. No caso aqui, o nosso pronome está aqui, sua, que vocês vão ver que é um pronome possessivo, que eu ainda vou explicar hoje. Ele está acompanhando o substantivo. Quem é o substantivo aqui? É filha. Né? Então, filha é o substantivo e esse pronome aqui, ele está acompanhando. Então, ele é um pronome adjetivo. Próximo slide, então, nós vamos ver sobre classificação dos pronomes. Classificação dos pronomes. Existe uma classificação. Então, vamos ver quais que seriam, então, esses pronomes, tá? Os pronomes, eles se subdividem em pronomes pessoais, pronomes de tratamento, pronomes possessivos, pronomes demonstrativos, pronomes interrogativos, pronomes indefinidos e pronomes relativos. Eu vou falar no próximo slide sobre cada um deles. Ok, então vamos para o primeiro pronome, que são os pronomes pessoais. Quem são esses pronomes pessoais? Esses pronomes pessoais, eles são chamados de pessoais, porque vem de pessoa do discurso. Então, ele é chamado de pessoais porque ele se refere às pessoas do discurso. Tá lembrado? Eu expliquei lá no slide anterior, aquelas pessoas do discurso. A primeira pessoa do discurso, que é a que fala, a segunda com quem se fala e a terceira de quem se fala. Lembra daquelas 3 mulheres, né? Conversando. Então, são chamados de pessoais porque eles se referem às pessoas do discurso. Quando possuem a função de sujeito, ou seja, quando eles vêm antes do verbo, quando vem antes, tá? Vou colocar um azinho aqui, porque eu não vou dar conta de escrever. Ai, aqui vamos ver se deu. Quando vem antes do verbo, eles são considerados pronomes pessoais do caso reto. E quando eles vêm depois, após o verbo, quando eles vêm depois ou após o verbo, ele vai ser considerado como pronome pessoal oblíquo, tá bom? Então, olha só, os pronomes pessoais retos, eles têm a função de sujeito, e os pronomes pessoais oblíquos têm a função de objeto. Mas uma outra, a forma como eu acho mais fácil de vocês gravarem é que quando vem antes do verbo, ele vai ser, então, do caso reto. Quando vem depois, após o verbo, oblíquo. Olha aqui o exemplo, ó. Nós sairemos logo mais. Olha aqui o nosso verbo sair, sairemos. Esse é o nosso verbo. Esse pronome, ele veio antes do verbo.
Portanto, ele está aqui na função de um sujeito da oração. Portanto, nós é um pronome pessoal do caso reto. Agora, olha o outro exemplo. Maria está chamando-me. Olha aqui o verbo chamando, né? O verbo chamar, verbo chamando. E agora o pronome vem após esse verbo. Se ele vem após esse verbo, ele está exercendo a função de pronome, ele está exercendo a função de objeto da frase, portanto, ele vai ser considerado como pronome pessoal oblíquo. Olha lá, então, aqui a tabela, onde tem, então, bem minuciosamente esses pronomes. Olha só, a primeira, tá vendo que vai ser sempre relacionado às pessoas do discurso. Primeira, segunda e terceira pessoa do discurso, primeira, segunda, terceira pessoa do discurso, só que do plural. Aqui é do singular e aqui do plural. Ok, então primeira pessoa, nós já vimos lá naquele outro primeiro quadro. Primeira pessoa do singular, eu. Segunda pessoa do singular, tu ou você. Terceira pessoa, ele ou ela. Primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa, vós ou vocês. E terceira pessoa, eles ou elas. Isso aqui são os pronomes pessoais do caso reto. Os pronomes pessoais do caso oblíquo, que são aqueles que vêm após o verbo, ou seja, que funcionam como objeto, eles se subdividem em dois. Nos tônicos, que são aqueles que você fala com força, né, com som forte, e os átonos, que são aqueles que têm um som fraco. E eles têm também uma equivalência aqui com relação às pessoas do discurso. Primeira pessoa, então, é o mim, comigo, ou o me, né? Seria o me, mim, comigo. Segunda pessoa do singular, te, contigo, te, contigo. Terceira pessoa do singular, se, o, alhe, si, consigo. Primeira pessoa do plural, nós, conosco e nos. Segunda pessoa do plural, vós, convosco e vós. E terceira pessoa do singular, se, os, as, lhes, eles, elas, si, consigo. Ok, então agora vamos para a próxima classificação do pronome, que vai ser o pronome de tratamento, ou pronomes de tratamento. Para que eles servem? Referem-se às pessoas do discurso novamente, por isso que o pronome de tratamento ele é considerado também um pronome pessoal, só que é um pronome pessoal à parte. Então, ou seja, nós teríamos o pronome pessoal do caso reto, o pronome pessoal oblíquo e o pronome pessoal de tratamento, tá? Então, ele se refere também às pessoas do discurso. Mas estão relacionados à forma de reverência, quando estamos nos direcionando a uma pessoa, tá? E a gente vai levar em consideração os atributos que aquela pessoa tem ou o cargo que ela ocupa. Então, ou seja, é a forma como você vai tratar uma pessoa, como que você vai se referir a uma pessoa, qual pronome você vai utilizar, qual pronome é adequado. Então, olha aqui o exemplo. Vossa Santidade, o Papa, deixará o Vaticano. Você não pode chegar no Papa e falar, e aí, beleza? Você tá tudo bem? Não, ele é uma autoridade, ele é uma autoridade eclesiástica. Então, o que acontece? Ele tem um cargo, né, digamos, ele é uma autoridade ou tem um cargo muito superior. Então, nós temos que utilizar aqui, no caso, um pronome adequado para falar com ele. No caso, seria Vossa Santidade. Agora, se você quiser falar com uma pessoa que é do seu convívio, que não, né, tem um cargo ou tem, digamos, uma autoridade, você utiliza o pronome de tratamento mais comum, que é o você. Olha esse exemplo. Você, minha irmã, poderia me ajudar com a tarefa? Olha só, irmã é uma pessoa da sua convivência, ela não tem nenhum cargo, nenhum atributo especial. Portanto, o pronome de tratamento que você vai utilizar para ela seria o você. Então, nós temos ali, ó, uma tabela onde você pode pesquisar. Aqui tem todos os pronomes, né, no caso de tratamento, a forma dela abreviada e quando que você utiliza, ou para quais pessoas, ou para quais autoridades você vai utilizar, ok? Próximo slide. Próximo pronome, então, que nós vamos ver são os pronomes possessivos. O próprio nome vai dar uma dica. Olha só, possessivo vem de posse. Então, olha só, transmitem principalmente uma relação de posse. Ou seja, indicam que alguma coisa
pertence a uma das pessoas do discurso. Tá vendo que sempre as pessoas do discurso estão lá? Lembra? Aquelas três, primeira, segunda e terceira, ok? E aqui vai indicar, então, a posse. Ele vem, o pronome possessivo, ele vem para indicar a posse de alguém, né? A posse que alguém possui, né? De alguma coisa. Então, olha só os exemplos. Não sei onde coloquei minhas chaves. Tá vendo? Essa chave aqui, ela é de posse de uma pessoa. E esse minha, você vai observar que está fazendo referência à primeira pessoa do discurso, que é o eu, né? Meu, né? Ou, no caso, no plural, como aqui tá também no plural, certo? Olha o outro exemplo. Você pode me emprestar sua caneta? De quem é essa caneta? Essa caneta é de uma outra pessoa, é sua, certo? Então, esse sua aqui vai estar fazendo referência à terceira pessoa do discurso. Mas tá vendo? É sempre essa relação de posse. Os pronomes possessivos, eles vêm para exemplificar isso. Olha lá a tabelinha que vai mostrar pra gente também um pouco sobre esses pronomes. Tem lá novamente aqui as três pessoas do discurso, né? Só que aqui eles utilizaram ele e ela, né? O masculino e o feminino, mas continuam sendo as três pessoas do discurso. Aqui a primeira, aqui a segunda, essas duas formam a segunda pessoa e essas duas aqui formam a terceira pessoa do discurso, certo? Então, tem lá, ó, eu, meu, minha, meus, minhas. Lembrando que nós temos o singular e o plural, e o masculino e o feminino, certo? E tem também aqui a primeira pessoa do discurso, só que no plural, segunda pessoa do discurso do plural e as terceiras pessoas do discurso, só que do plural, ok? Próximo slide, então, vai falar sobre os pronomes demonstrativos. O próprio nome também fala. O pronome demonstrativo, ele vai demonstrar, ele vai mostrar onde que um objeto, uma pessoa se encontra em um determinado local. Olha só, situam alguém, mostram, né? Situam alguém ou alguma coisa no tempo, no espaço e no discurso. Né, que novamente é a conversa, no tempo, no espaço ou no discurso. Então, o pronome demonstrativo, ele vai demonstrar onde uma determinada coisa está, certo? Pode ser tanto relacionado ao espaço, tempo, ou relacionado a uma frase, a um discurso. Então, olha só o exemplo. De quem é aquela mochila? Então, olha aqui o objeto. Essa mochila, onde que ela está? Ela está longe de quem está falando. Porque o pronome demonstrativo que foi utilizado aqui é um pronome que mostra que esse objeto se encontra longe. De quem é aquela mochila? Ou seja, está bem longe de quem está falando. E esse outro exemplo, veja esta reportagem. Aqui, então, você tem também o pronome demonstrativo, só que aqui está se referindo ao discurso, né? Não está localizando em tempo nem em espaço. Aqui nós temos, então, a tabela que mostra os pronomes demonstrativos. Tá vendo que, novamente, os pronomes demonstrativos fazem referência às três pessoas do discurso. Primeira, segunda e terceira pessoa do discurso, tá? Então, nós temos o singular, o plural, primeira pessoa, este, estes, esta, estas e isto. As invariáveis quer dizer que são aquelas que não vão variar e as que não vão mudar de forma. E as variáveis, ou seja, elas vão variar, ou seja, elas mudam de forma. Tá vendo? Aqui mudou de forma. O este virou estes, que pode virar esta, que pode virar estas, por isso que ele é variável, tá? Segunda pessoa, esse, esses, essas e assim por diante, aquele, aqueles, aquela. Sobre esse pronome, o uso adequado dele, na próxima semana eu estarei enviando um vídeo falando sobre o uso adequado dos pronomes demonstrativos, ok? Então, vamos para o próximo slide. Esse slide agora vai falar dos pronomes interrogativos. O próprio nome fala, gente, olha só.
Interrogativo não vem de interrogação ou interrogar. E interrogar não é a mesma coisa que perguntar alguma coisa? Então, olha só, referem-se sempre à terceira pessoa gramatical. Então, você não vai ter aqui a primeira, a segunda, a terceira pessoa, não. Vai ser sempre relacionado à terceira pessoa. E eles são utilizados para interrogar, para perguntar, formular perguntas. Perguntas diretas ou perguntas indiretas, tá? Então, olha só os exemplos. Diga-me, por favor, que horas são? Então, olha aqui o que. Esse que é um pronome interrogativo, está sendo feita uma pergunta aqui, só que como nessa pergunta não houve a utilização aqui desse sinal de pontuação, a gente vai considerar então essa frase como sendo uma pergunta indireta. Indireta. Existe aqui um questionamento? Existe, só que ele não é direto porque não há ali diretamente o sinal de pontuação, ok? A pergunta diretamente. Diga-me, por favor, que horas são? Agora, olha só esse outro exemplo. Quem chegou? Olha aqui o pronome interrogativo, quem. Tem aqui a presença do meu sinal de pontuação, portanto, isso daqui é uma pergunta, só que é uma pergunta no modo direto, ou seja, a pessoa está perguntando diretamente. Quem chegou? Então, esses dois pronomes que foram utilizados para fazerem interrogações ou perguntas, eles vão ser considerados pronomes interrogativos. Olha lá, então, a nossa tabela. Você vai ver que aqui não tem mais aquela questão de primeira, segunda e terceira pessoa. Por quê? Porque todos eles são utilizados apenas na terceira pessoa. Então, eles vão se subdividir em variáveis e invariáveis. Variáveis, como eu já expliquei no outro slide, são aqueles que mudam de forma. E os invariáveis são aqueles que não mudam de forma. Olha aqui, os invariáveis só são dois, quem e que. E os variáveis, no caso eu tenho qual, que pode ir para o plural, quais, quantos, quanta e quantas. E aqui nós temos uns exemplos também, né, esclarecedores acerca do pronome interrogativo. Próximo slide, então, nós veremos agora os pronomes indefinidos. O próprio nome também vai falar. Se ele é indefinido, quer dizer que ele não define. Toda vez que você vê esse prefixo in aqui, esse prefixo in na língua portuguesa, ele geralmente indica não alguma coisa. Então, indefinidos quer dizer que não são definidos, ok? Então, olha só, eles referem-se sempre também à terceira pessoa gramatical, indicando que algo ou... tá faltando um aqui. Algo ou alguém é considerado de forma indeterminada, imprecisa. Ou seja, alguém ou algo... Você não sabe determinar onde que ele está, quem ele quem está falando, enfim, é indeterminado, não se pode determinar. Olha o exemplo. Ninguém quer se responsabilizar por essa tarefa mal feita. Tá vendo ninguém? Esse ninguém aqui, a gente não consegue determinar. Foi o João? Foi a Maria? Foi a Lorena? Deixa eu lembrar aqui dos nomes. Foi o Davi? E o David, né? Perdão. Foi o David? Foi o Wilker? Quem foi? Nós não conseguimos definir, certo? Então, nesse caso, ninguém ele é considerado como um pronome indefinido. Como eles se referem sempre à terceira pessoa, não vai ter, então, as três pessoas do discurso, só vai ter a terceira. Ele vai ser subdividido em variáveis e invariáveis. Tá vendo que é uma gama bem grande mesmo, né, de pronomes indefinidos. Mas todo e qualquer pronome que não definir, ele vai ser considerado um pronome indefinido, né? Olha aqui, alguns variáveis, né, os que mudam de forma. Algum, alguma, alguns, muita, poucos, todo, tantos, uma, tudo isso não define, tá? Então, por isso que ele é indefinido. E os invariáveis são os que não mudam de forma, né? Que é o que, alguém, tudo, nada, né? Ou seja, esses não mudam de forma e não definem também.
Bem, então nós estamos chegando ao final dos nossos pronomes, que são vários, né? Esse agora é o último, vai ser o pronome relativo ou os pronomes relativos. Esse pronome relativo relaciona-se sempre com o termo da oração que está antecedendo, o termo que vem antes, por isso que ele é relativo a uma palavra que foi falado anteriormente, servindo de elo de subordinação das orações que iniciam. Então, olha aqui o exemplo. Eu comprei o vestido azul que estava na vitrine. Tá vendo esse que aqui? Ele é um pronome relativo, porque ele está se referindo a essa expressão, vestido azul. Então, peraí, quem que é esse que aqui? É o vestido azul, por isso que ele é relativo a esse termo que foi dito anteriormente. Olha lá a nossa tabela, também são, né, só vai ter a classificação de variável e invariáveis, então olha lá quais que podem ser, o qual, a qual, tá? Quem, que, onde, e eles vão fazer geralmente essa ligação entre duas orações, tá? Olha aqui, eu comprei o vestido azul. Aqui eu tenho uma oração, porque eu tenho um verbo aqui. Então, aqui eu tenho a minha primeira oração. E aqui, olha o verbo aqui na segunda oração, que estava. Então, aqui eu tenho a minha segunda oração. Então, esse pronome relativo, ele faz a união dessas duas orações. Por isso que fala que é esse elo de subordinação das orações. Bem, gente, estamos chegando ao final, então, dessa videoaula, tá? Eu vou dar algumas orientações para vocês. Primeira orientação, faça o registro dessa videoaula no seu portfólio. Lembra? Separa um caderno para você fazer o seu portfólio lá. Eu mandei o exemplo de como ele deve ser, tá? Eu quero lembrar que na hora que você falar do assunto da aula, você fale resumidamente o que você aprendeu na aula. Não fala só assim, a aula, o assunto, o tema da aula é pronome. Eu quero que você pelo menos fale mais alguma coisa que você conseguiu aprender, tá? Não precisa ser uma redação, mas tem que ser, você tem que falar pelo menos resumidamente sobre o que você aprendeu na videoaula. Próxima coisa, vocês irão resolver as atividades da apostila de língua portuguesa. Serão as questões de número 6 até a número 10. De 6 a 10 são questões relacionadas a essa aula de hoje. Depois, vocês irão tirar foto do portfólio e das atividades respondidas e irão postar no aplicativo Google Classroom, tá? Ou Google Sala de Aula. Gente, é muito importante que você poste aqui, ó, no Google Classroom. Por quê? Porque lá no aplicativo as fotos vão ficar salvas, tá? E aí é a prova de que você fez a atividade, ok? Se você mandar pelo WhatsApp, o que acontece? Às vezes o celular da professora não comporta e às vezes a gente acaba perdendo o arquivo. E aí, como que você vai provar que fez a atividade? Certo? Então, por isso que é importante você utilizar o Google Classroom, tá? Tem aqui a bibliografia de onde eu tirei as atividades e o meu tchauzinho final aí para vocês, tá bom? Muito obrigada por estarem acompanhando aí as aulas e eu espero que vocês façam tudo com muito carinho, com muita atenção. Eu sei que vocês são capazes, tá bom? E para qualquer dúvida que você tiver, eu estou à disposição, ok? Beijinhos e até a próxima aula.